Muito bem, ouvintes, telespectadores da Jovem Pan e Panflix, nós estamos neste momento com o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, para falar das recentes manifestações que aconteceram de funcionários, donos de bares, restaurantes, ontem em frente à Prefeitura de Presidente Prudente, no Calçadão e também em frente a alguns lugares importantes, como o Ministério Público. E a gente precisa da palavra do prefeito aqui, para saber o que ele pensa disso tudo e qual a sua defesa, porque os proprietários, alguns deles de bares e restaurantes, alegam que era possível, nessa fase de pandemia, na fase amarela, que o prefeito editasse um decreto deixando que esses estabelecimentos pudessem funcionar até às 22 horas. Do jeito que está, os estabelecimentos não podem abrir, porque são estabelecimentos que normalmente só abrem no período noturno. Vamos ver o que o Nelson Bugalho tem a dizer sobre isso. Nelson, bem-vindos aqui, bem-vindo à Jovem Pan. O microfone é seu aí para os seus esclarecimentos. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia a vocês. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson Brevieri. É um prazer estar aqui no programa de vocês. É um programa bastante comentado, né? E às vezes polêmico também, então eu agradeço a oportunidade. Eu manifesto meu total apoio e solidariedade aos donos e também aos empregados dos bares e restaurantes que estão com essa restrição. Um decreto municipal não tem como resolver esse problema, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, que os municípios eles não podem flexibilizar mais do que a norma estadual. Eles podem ser mais restritivos, não mais flexibilizadores. E aqui em Prudente, logo no início da pandemia, eu editei um decreto aqui no sentido de flexibilizar as atividades econômicas. E naquela ocasião, o Ministério Público impetrou uma ação civil pública contra o município, onde a Justiça deu uma liminar dizendo que o município não poderia jamais contrariar as normas, o decreto do governo do Estado de São Paulo, sob pena de uma multa diária de R$250 mil. Então, qual que é o problema? Eu não posso contrariar uma norma estadual que seja mais restritiva, senão a prefeitura tem que arcar com uma multa de R$250 mil por dia. O gestor, no caso eu, respondo por improbidade administrativa também, e também por crime de desobediência. Então, tem uma série de reflexos. Agora, nós tentamos, nos últimos 10 dias, 2 vezes, uma medida contra o governo do Estado de São Paulo. Nós impetramos um mandado de segurança contra ato do governador a respeito da permanência da gente na fase laranja. Não obtivemos sucesso, o tribunal não deu a liminar. E agora, nesta semana, nós entramos com um outro pedido no sentido de permitir ao prefeito ele fixar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, no caso, até às 22 horas. Nós não obtivemos a resposta ainda dessa última medida judicial, que foi proposta, se não me engano, agora na quarta-feira ou terça-feira, eu não lembro agora. Não ainda tem resposta, mas eu acho que é desarrazoado, e esse é o fundamento do pedido, é você impor esse limite até às 17 horas, porque pizzaria, restaurantes, é a hora que eles estão abrindo, inclusive. Então, eu sou absolutamente contrário a essa norma, e eu já manifestei isso publicamente, por escrito, em ação, várias vezes. Então, eu empresto a minha solidariedade aos donos e aos empregados dos bares e restaurantes. Adolfo Padilha, sua pergunta para o prefeito Nelson Bugalho. Tudo bem, Nelson? Boa tarde. Nelson, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que tem umas pessoas que tiram proveito do momento político, né? Nós estamos na iminência aí de, já praticamente na disputa eleitoral. A gente entende, como você está dizendo, a gente vê a sua boa vontade como executivo da cidade em tomar as medidas que lhe cabe tomar, não lhe cabe outras medidas, mas eu queria, não sei se uma sugestão e até uma pergunta. A gente vê o clamor de todo mundo, a gente vê nas redes sociais todo mundo colocando sempre a pessoa do prefeito no primeiro ponto. O prefeito não faz, o prefeito não ajuda. Você, como nossa autoridade maior no município, reconhecida pelo voto, você não acharia
propício, até como demonstrar, como uma ação executiva, a convocação do Ministério Público, que vive canetando, no bom sentido da palavra, o prefeito para que cumpra o que o governador está mandando, junto com os comerciantes, para que todos numa mesa, primeiro, tentem achar uma solução, porque não é possível que o Ministério Público, que representa o direito, a justiça, não perceba o que está acontecendo com os comerciantes da nossa cidade. Segundo, para os comerciantes também entenderem que o prefeito não é o Superman capa superpoderosa. A gente que tem um pouco de boa vontade, não estou aqui fazendo média com o prefeito, a gente vê que você está no teu limite. Mas não falta de você, Nelson, também, essa provocação de chamar, convocar publicamente o Ministério Público, os comerciantes, a Associação Comercial, a OAB, que é um silêncio ensurdecedor. A OAB, como representante dos advogados, uma entidade que cuida do direito de todos nós. Quer dizer, juntar essa força toda, você como executivo, e provocar isso, você não acha que é um momento oportuno e não deveria ser feito por você no papel de prefeito? Padilha, eu já fiz isso. Tá? Há aproximadamente 2 ou 3 semanas, eu consegui que o Dr. Marcelo Cresso atendesse uma comissão dos bares e restaurantes. O Dr. Marcelo atendeu e disse que seguia uma orientação vinda do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, isso foi feito, eles já estiveram com o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo tem essa sensibilidade para essa questão, só que existe uma orientação que vem de São Paulo também para ele, né, onde ele segue essa orientação, mas isso já foi tentado, já foi feito. Agora, algo que você mencionou também aí, e também eu já fiz, já pedi, né? Por exemplo, até agora, somente a prefeitura impetrou medida judicial questionando essas regras. Eu não vi realmente o próprio sindicato de bares e restaurantes fazendo isso. E não foi por falta de eu orientar o sindicato a também tomar essa providência. Em mais de uma oportunidade eu fiz isso, tá? Porque isso vai somando força diante da indignação dessa regra em específico. É claro que a gente tem que tomar cuidado em proteger a saúde das pessoas, proteger a vida das pessoas. É que tem certas regras, e essa das 17 horas não é razoável, não é razoável. Nós estamos falando dessa regra. Tá? Então, eu não vi, por exemplo, o sindicato impetrar nenhuma medida judicial em favor dos seus afiliados. Eu desconheço, e eu já sugeri isso algumas vezes. Então, fica aqui de novo a dica, porque a gente fica lutando sozinho aí também. Não adianta vir fazer manifestação aqui na frente da prefeitura. Primeiro que não é a prefeitura que está impedindo isso. A gente só tem que... Eu, como prefeito, e os outros prefeitos, repetem o que está no decreto estadual, porque a gente não pode fugir disso. Tá? Agora, não adianta fazer isso aqui só. Tudo bem, vem aqui, a televisão aparece, a rádio aparece, dá cobertura para isso aí, mas não somos nós os responsáveis por essa regra, entendeu? Agora, por que não também aqueles que estão sendo prejudicados diretamente também ir em juízo, propor alguma medida na justiça, fazer uma representação no Ministério Público questionando essa regra? Isso não foi feito até hoje, que eu saiba. Adilson Brevillieri, vamos lá para a sua pergunta. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Olha, você como cidadão prudentino, como promotor de justiça e agora como prefeito, eu queria saber de você como é que você está sofrendo uma pressão tão grande, sofrendo aí esse processo por desobediência, o processo por improbidade administrativa e também as questões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que também é uma outra pressão bastante árdua, que você tem que estar driblando isso, né? Como é que você vê a situação, as decisões e as atitudes desse nosso governador? Você concorda em parte, você discorda em parte? Como é que é a tua atitude com relação ao que ele faz, que todo mundo, praticamente a maioria, demonstra que é contrário? Adilson, bom dia mais uma vez. Adilson, eu conheço há
há muito tempo. A gente nem ia falar o quanto tempo conhece aqui, porque senão vai parecer que eu e ele somos muito velhos. Mas é o seguinte, eu faço parte daquele conselho municipalista, que são 17 prefeitos do estado de São Paulo. E muitas das mudanças do Plano de São Paulo, elas foram conquistadas por conta da pressão desses prefeitos no conselho. Tá? Então, o Plano São Paulo ele vem sendo modificado ao longo das últimas semanas. Tem que haver mais modificações, como, por exemplo, essa regra do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que só pode ser até as 22 após 14 semanas já na fase amarela. Tá? Então, a sua pergunta, eu concordo com parte das medidas adotadas pelo governo do estado, discordo de outras partes, não concordo com tudo não, Adilson. Tá? Tanto que já manifestei mais de uma vez, inclusive por decreto, em ação, em 2 ações, a minha discordância de algumas regras do Plano São Paulo. Tá? Então, eu não concordo com tudo, obviamente. Tá? Por exemplo, nós temos aqui uma regra, que é uma regra que não está no Plano São Paulo, com relação às igrejas, por exemplo. Aqui, com relação às igrejas, nós temos um limite de ocupação das igrejas. Essa é uma regra do município de Prudente, mas ela, para ser feita, eu antes conversei com os segmentos religiosos, conversei com as lideranças da Igreja Católica, das igrejas evangélicas e de outras denominações. Então, foi estabelecido de comum acordo para proteger as pessoas. Tá? Então, acho que aí eu vou entrar, talvez tenha faltado diálogo nessa relação do governo do estado com os prefeitos. Né? Porque essa regra que depois de muito tempo, que vão tratar a questão regionalmente, ela veio muito tarde, eu acho. Ela veio muito tarde porque as realidades são muito diferentes. Eu creio que nós entramos num processo de quarentena rigoroso antes da hora, antes daquilo que havia necessidade. Porque se aquele grupo de cientistas que orienta as decisões do governador, eles sabiam que nós estávamos aqui no interior 3 semanas, pelo menos, atrasados com relação ao que acontecia em São Paulo, então acho que o tratamento já deveria ter sido diferenciado naquela ocasião. E não foi. Tá? Agora, nas vezes em que nós levamos as angústias, nossas angústias dos municípios para esse conselho, onde tem lá alguns secretários de Estado, o que o secretário de Estado falava, o Marco Mignoli, olha, não é uma decisão política, isso é uma decisão que ela é orientada por um comitê científico e nós seguimos a orientação do comitê científico. Agora, esse comitê científico, ele não está presente aqui no Oeste Paulista, talvez, ali em Araçatuba. Qual é a realidade real que ele está vendo? Só números no papel? Quando eles falam, por exemplo, Adilson, falavam, isso eu questionei também, não, com a quarentena, pouco mais de 60%, como que é? Eu não lembro agora, mas eu não lembro do número agora, mas a maior parte das atividades econômicas estão sendo realizadas. Não é verdade. Pode ser verdade nas regiões mais industrializadas, onde a indústria nunca foi proibida de funcionar. Mas em Prudente, na nossa região, por exemplo, onde em Prudente mais de 93% da atividade econômica é comércio e prestação de serviço, essa estava toda quase prejudicada. Aqui não tem indústria. A indústria aqui representa muito pouco. Se aqui fosse uma cidade industrial, nós teríamos tido um impacto menor com relação aos empregos que foram perdidos. Mas aqui é uma cidade que você sabe disso, né? Você é radialista, você vive também disso, do comércio, prestação de serviço, você é um prestador de serviço, inclusive, né? Você sabe que a esmagadora maioria da atividade econômica do nosso município é comércio e prestação de serviço. Então, eu não concordo com tudo, justo respondendo a sua pergunta, discordo de vários aspectos e já manifestei isso várias vezes. Ora, Nelson Bugalho, a ciência vem errando muito, né? Aliás, a ciência é assim, é tentativa e erro, a vida toda errando e consertando os erros. E nós ficamos aí
talvez nós tivéssemos ter um pouco mais de sensibilidade, não na dura ciência, né, como o governador colocou para todos nós. Eu agradeço pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, e espero que outras vezes o prefeito da cidade esteja conosco aqui para outros esclarecimentos. Afinal de contas, nós temos vários outros assuntos, a cidade é pujante, né? E tem muitas coisas sendo feitas. Nós gostaríamos de ter essa oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, ter a palavra do prefeito aqui no Jornal da Manhã. Eu agradeço aí à Jovem Pan, aos ouvintes, né, aos comentaristas, ao Eudes, ao Padilha, ao Adilson Privilério. Obrigado por essa oportunidade, até para esclarecer o nosso posicionamento. É um posicionamento que, às vezes, não ecoa como a gente gostaria que ecoasse. Embora a gente fale repetidamente isso que eu acabei de responder para vocês, às vezes as pessoas não querem ouvir. Eu mesmo recebi, de ontem para hoje, várias mensagens em inbox, em redes sociais, de donos de restaurantes. E aí tem que ficar explicando um por um, olha, mas não depende de mim. E eu não sei se não querem entender, mas eu só quero mais uma vez finalizar aqui. Estão gritando por socorro, né, prefeito? Eu sei, eu entendo a angústia, a preocupação deles, mas eu queria só que eles soubessem que eu estou do lado deles, não estou contra eles, eu estou do lado deles. Eu acho que é até o momento político, sabe, Nelson? A gente vê que tem umas pessoas que elas entendem isso, mas elas querem arrumar um culpado, né? Que é lamentável. Por outro lado, aproveito a sua participação no programa e te parabenizar, porque nós estamos passando pelo processo de pandemia e a nossa cidade pode se orgulhar que até aqui nós não tivemos nenhuma insinuação de escândalo sobre a verba que você recebeu e não foi pouca. Né? Graças a Deus. Acho que os prudentinos deviam se orgulhar disso nesse momento também. E outra coisa, Padilha, o nosso sistema de saúde aqui ele é muito bom. Claro que sempre tem alguma imperfeição ou outra, mas nós não tivemos ninguém aqui morrendo em hospital por falta de atendimento, ninguém em corredor de UPA. Então, o nosso pessoal da saúde, nossos funcionários, servidores da saúde, não só do sistema público, mas também do sistema privado, eles estão sendo muito valentes, corajosos, enfrentando a pandemia. Quando muitos estão acuados, escondidos, eles sempre à frente, lutando pela vida e pela saúde das pessoas. Então, eu quero aqui parabenizar todo mundo aí da área da saúde, né, e de áreas que dão suporte para a área da saúde por esse enfrentamento positivo aí, como disse o Padilha. Obrigado, Nelson Bugalho. Conversamos aqui com o prefeito da cidade de Presidente Prudente, esclarecendo vários assuntos aí, principalmente nessa fase da pandemia, do Plano São Paulo, né, de retomada das atividades, alguns esclarecimentos, e nós ficamos muito felizes com as respostas aqui. Nelson, bom trabalho aí, a gente volta a conversar a qualquer momento.